Anteriormente, na primeira parte do Pleiade pré-histórico, essa é a Terra, há uns bilhões de anos atrás. Aí logo depois se colidiu com a Lua, que teve uma explosão chamada Big Bang. Aí logo depois formou-se a Terra e a Lua, mas demorou muitos anos para isso acontecer. Aí logo depois a crosta terrestre formou-se, aí teve os primeiros oceanos e oxigênio para respirar e teve as primeiras formas de vida na Terra. E também eu usei algumas cenas do documentário e minissérie Walking with Monsters, que se passa na era paleozoica e também na parte do Mesozoico, onde criaturas estranhas como insetos gigantes e outros monstros também aparecem nesse período, e também teve umas cenas com sangue e até mesmo cenas de bichos lutando. Eu não deveria ter mostrado essas cenas para vocês, mas como isso é um documentário eu não tenho que editar, e mesmo assim teve algumas cenas de evolução que os bichos ganham partes do corpo e até mesmo teve algumas cenas do corpo dos bichos, mas eu cortei essas partes aí não só porque são nojentas ou vão enjoar as pessoas, mas sim eu cortei elas para o vídeo não ficar longo. E esse minissérie aí foi lançado em 2005 e durou apenas para o Cambriano até Triássico. Depois que a manada de Electrossauros atravessar o rio até chegar ao outro lado, foi bem difícil, porque havia crocodilos primitivos atacando, e esse lagarto aí, o Paqueria, vai se evoluir para uma criatura maior. Embora ele não seja um ancestral dos dinossauros, mas acho que eles cometeram um erro, e mesmo assim na era mesozoica existiam répteis primitivos e até mesmo dinossauros. Mas não é só isso não. Mas você sabia que eles se evoluíram para répteis voadores como pteranossauros e até mesmo répteis marinhos como o Leoplerodonte? Mas para explicar, vamos voltar para a Era Triássica, de quando parou. E nós estamos no deserto aí, cheio de terra, onde você pode ver ossos e até mesmo umas árvores derrubadas. E também você pode ver esse bicho feio aí, mas esse daí é o Placerias, com a sua manada migrando para beber água e procurar lugar, e até mesmo tem esses dinossauros primitivos, como o Quelophysis, que é o Coelophysis. Mas para explicar melhor direito, vamos colocar a abertura. E também o primeiro episódio eu já usei no episódio 8 do Pleiade pré-histórico. Tudo começa no período Triássico, na Arizona. E também tem dinossauros primitivos também, sabia? E você pode ver esse dinossauro aí, o Colophysis, que apareceu no início do vídeo. E mesmo assim ele vai tentar pescar um peixe sem usar sua vara, mas ele vai usar seus dentes aí como boca para capturar esse peixe. E mesmo assim isso pode parecer fácil, mas para ele não é difícil. E olha, parece que ele já pescou um peixe, e mesmo assim ele vai usar sua boca para devorar, e mesmo assim tem outras criaturas aí na beira da lagoa também. A manada de placerias também está na beira da lagoa aí para beber água, e se não beberem água eles podem morrer e vão ser atacados por predadores. E parece que esse daí não veio beber água, mas talvez ele esteja farejando água. E esse réptil aí se parece com cão, mas ele é um réptil mamífero. E mesmo assim ele é ancestral dos mamíferos. E ele vive em tocas como os dissinodontes. E essa daí deve ser a fêmea. E mesmo assim eles são ancestrais dos mamíferos, que vão dar à luz e dar leite para seus filhotes para quando eles crescerem. Eles são ancestrais dos elefantes e até mesmo leões. Isso pode demorar muito para eles se evoluírem, mas vamos cortar umas partes. Mas a jornada desse bando de placerias não vai ser fácil, porque pode haver predadores, mas do nada aparece o Postosucos, que tenta atacar o Placerias, e mesmo assim os outros aí tentam fugir do Postosucos, e mesmo assim esse daí não tem coragem. Aí logo depois ele está muito fraco para andar, e logo depois ele se deita até a morte.
E logo depois o Postosucos tenta devorá-lo, já que ele está morto. E mesmo assim ele só deu uma mordida só. E também no Triássico pode haver animais voadores, como as libélulas, que também apareceram no primeiro capítulo, mas talvez eles apareçam nessa série. E também podem aparecer outros répteis voadores, como esse daí, o Pteranosaurus, que também são pteranossauros primitivos e também gostam de devorar insetos. Mas os coelopazes ainda estão brigando entre si, e logo depois eles começam a rugir e gritando a um ao outro e começam a chutar terra. E parece que esses dois aí fugiram, sabia? E logo depois o bando de coelopazes vem o Postosucos, e pelo que parece ele está muito fraco e está muito doente para estar andando. Aí logo depois ele morre, e o bando de coelopazes também devoram, já que ele está morto. E mesmo assim eles também são canibais, porque eles se devoram uns aos outros. E mesmo assim eu vou cortar. E também você pode ver habitantes gigantes, como o Plateosaurus. E também ele é um prosaurópode, que ele é ancestral dos saurópodes grandes. E mesmo assim ele não viveu na Arizona, na América do Norte. Ele só viveu na Europa, no Triássico também. E parece que os coelopazes nem querem atacar. E mesmo que ele seja grande, ele veio com a sua manada. E ele também é ancestral de muitos saurópodes grandes. E vamos para o Jurássico no Colorado, nos Estados Unidos. Aí logo depois começa a nascer uma nova espécie, que deve ser um filhote de diplodocus. Pode haver vários deles, já que os diplodocus adultos já chocaram seus ovos e guardaram nos ninhos para se proteger dos predadores. E mesmo assim tem um terópode aí que está atacando eles. E essa jornada de filhotes aí parece não ser fácil, porque pode haver predadores menores, como esse daí. E pelo que parece, são vários deles, mas esse daí parece que ele já caçou. Mas a manada de diplodocus parece não ser difícil, porque não tem nenhum predador por perto. E mesmo assim eles usam suas caudas como chicotes para derrubar os dinossauros terópodes grandes. E mesmo que eles sejam adultos, eles estão procurando comida, e também tem muitos insetos que recebem carona, ou até mesmo eles só vieram aí só para tirar parasitas, como esses pteranossauros. E também a jornada dos filhotes de diplodocus não parece ser difícil, mas pode haver muitos predadores, como o alossauro. Ele também veio caçar os diplodocus filhotes, e mesmo que isso não seja difícil, também pode ser arriscado, e esse daí quase caçou o diplodocus filhote, mas o outro aí quase derruba no chão, e mesmo assim esses daí parece que eles vieram caçar. E também tem um colossado espinhento, o estegossauro, que ele tem placas ósseas e até mesmo tem espinhos na cauda para se proteger de predadores. E mesmo que eles tenham dentes para atacar, não vai ser fácil. Mas os diplodocus não são os únicos que são herbívoros maiores. Também tem esse daí, o pescoçudo, o brachiosauro, como o mais conhecido. Logo depois, quando eles cresceram, eles também sabem se defender. Eles fingem serem enormes ou eles dão chicotada. Viram só? Ele também deu chicotada nele. E mesmo assim, eles também são dinossauros grandes, mas pode haver muitos predadores. E vamos para as praias do Oxford de Shire. Esse nome pode parecer difícil, mas fica aí na Inglaterra um monte de arquipélagos ou até mesmo ilhas. E até mesmo tem uma variedade de animais aquáticos, como esses plesiosauros e um monte de criaturas que você nunca viu. E tem esses plesiosauros e até mesmo amonites. E também você pode ver muitas águas-vivas nesse oceano Jurássico. E também tem um monte de cardumes de peixes atuais também.
E também tem esse ictiosauro do Jurássico, o oftalmossauro. E esse daí deve ser a fêmea. E mesmo assim vai dar à luz para o seu filhote. Embora ela não seja um mamífero, mas talvez um réptil. Mas apesar do nome, apesar de ele se parecer com um golfinho da vida real, ela também dá à luz aos seus filhotes na água. Embora apareça sangue, não é como violenta como as outras, mas dá à luz mesmo assim. E também podia haver predadores, como os tubarões zibodos e até mesmo plesiosauros grandes, como o Leoplerodonte. E parece que alguma coisa vai acontecer. E o Leoplerodonte ataca o Ophthalmosaurus fêmea, que quase acabou de dar à luz e mesmo assim foi morta por causa do Leoplerodonte e só sobrou a cauda dela. E logo depois aparecem os tubarões zibodos tentando comer o corpo e até mesmo o Leoplerodonte depois desaparece. Mas aquela cena que vocês viram foi bem gráfica e bem violenta como as outras. E também tem os filhotes de oftalmossauros tentando brincar com conchas de amonites. E também vocês podem ver esse dinossauro aí tentando nadar na água. Não sei como ele caiu no mar, mas ele tem que chegar na superfície para não ser devorado por Leoplerodontes e até mesmo tubarões e bodos. Mas felizmente ele conseguiu chegar na superfície e quase saiu na água. E mesmo assim esse dinossauro aí também apareceu no começo desse episódio. No terceiro episódio da série que eu usei no episódio 12, esse dinossauro aí se olha na água pela sua aparência. Aí logo depois o Leoplerodonte agarra a cauda do dinossauro e leva para a água. E vamos para os mares do Cretáceo, no Brasil, em 127 milhões de anos atrás. Embora não tenha Cristo Redentor na época, mas pode existir pteranossauros, como esse daí, que tem uma crista estranha na cabeça. Mas esse daí é um pteranossauro, esse daí é o T. pajara. E também tem esse daí que pode voar, é o Ornithocheirus. E também vamos ver de perto pelas árvores e vamos ver na praia uma manada de iguanodontes tentando caminhar. E mesmo que não tenha predadores na praia, esses iguanodontes aí têm listras tem listras brancas e até mesmo sua pele aí é marrom ou preta. E também tem outra manada de iguanodontes, e eles são diferentes deles, porque esses iguanodontes são verdes e até mesmo amarelos, e tem anquilossauros seguindo eles. E também você pode ver esses raptores observando eles. Embora seja América do Norte, eles também são norte-americanos. O verde e amarelo deve ser norte-americanos e o marrom com listras brancas também são sul-americanos. E também você pode ver no topo das árvores esses pássaros primitivos que constroem ninhos para se proteger dos predadores e tudo mais. E também na praia aí tem um bando de ornitocheiros tentando pousar nas praias para encantar uma parceira, porém pode haver muitos problemas. Esse daí parece que ele está muito fraco para andar e ele está muito doente. Mas por que? Ainda não sabemos. Eu acho que ele está envelhecendo e logo depois ele pode morrer por causa da temperatura e ele morre na praia e tudo mais. E também ele morre na praia. E também no começo desse episódio ele morre na praia. E logo depois aparece outro ornitocheirus tentando alimentar desse cadáver, embora isso seja canibalismo. E também nas florestas da Antártica, embora não tenha gelo lá, só tem florestas. E mesmo assim você pode ver esse dinossauro médio. Eu não sei qual é o nome dele, mas é meio difícil de falar. E mesmo assim, nós estamos na Antártica, embora seja na Antártica e também na Austrália. E também na floresta você pode ver uma manada de mutaborassauros, que também são adogossauros da Austrália e até mesmo da Antártica. E também você pode ver vários deles. E também
tem um terópode, que esse daí é um alossauro polar, e mesmo assim esses dinossauros médios aí estão em perigo, e mesmo que esse alossauro aí também seja carnívoro, fujam, ele vai atacar vocês. E como eles são rápidos demais, esse daí quase capturou um. E parece que esse alossauro polar se parece com o do Jurássico, embora ele tenha mudado a cor, sabia? E também nessas florestas geladas da Antártica, como já expliquei, também pode parecer frio. E também tem um corpo de um dinossauro morto, que vai ser sobremesa desse anfíbio pré-histórico chamado Colossus. Todo mundo está se perguntando por que a floresta ficou congelada desse jeito, parece ser um mistério. E vamos para o final do Cretáceo, que deve ser o último capítulo, que é o episódio 14. E esse Tiranossauro Rex também é popular nos filmes e até mesmo nos jogos. Embora ele apareça no Jurassic Park, mas a aparência dele é muito diferente. E também no Cretáceo aí teve a extinção dos dinossauros. E muitos dinossauros também conseguem sobreviver em temperaturas. Você pode ver os vulcões nessa lagoa quente, né? E também no Cretáceo aí teve as primeiras plantas com flores. E mesmo assim as borboletas também sugam néctar para dar muitas flores. E mesmo assim isso foi bem popular. E também na atualidade tem muitas flores bem conhecidas, como a rosa e um monte de flores especiais. E também nesse buraco que ficou parecendo... Peraí, que bicho é esse afinal? Ah, esse mamífero aí também é do Cretáceo. Ele ficou parecendo um texugo, mas apesar dessa aparência dele... ele se assemelha a um animal da vida real. Mas ele cava buracos aí para tentar comer os ovos. Agora vamos ver a batalha dos chifrudos, com os torossauros brigando para conquistar a fêmea. Eles parecem se... Bem, vamos ver quem é que ganha por aqui. Bem, parece que esse daí vai conseguir dessa batalha, porque esse daí quase quebrou um chifre. Vejam só, ele quase quebrou o chifre e ainda está saindo sangue. Parece que esse daí vai conquistar a fêmea e o outro aí desiste. E também nessas florestas aí você pode ver um triceratopo morto. E esse Tiranossauro Rex aí quase caçou. Aí, alguns dias depois, esse Tiranossauro fêmea aí morre e deixa seus filhotes muito tristes. Porém, vai acontecer alguma coisa. E logo depois aparece esse clarão bem forte que deixa esses bebês tiranossauros cegos. E logo depois aparece essa fumaça aí. Talvez seja do asteroide que caiu no Golfo do México. E mesmo assim as árvores estão se soltando e os dinossauros todos morrem. E logo depois aparece uma chuva de asteroides que deixa a Terra toda em chamas. E isso ficou bem conhecido. E logo depois teve a escuridão na Terra, que apagou-se. E logo depois as florestas começaram a se regenerar e muitos mamíferos que ficaram parecendo ratos se evoluíram. E olha só que eu falei no começo do vídeo que os elefantes e até mesmo os leões também se evoluíram. E aquele mamífero, quero dizer, réptil mamífero, também ele é ancestral. Mas eles estão ameaçados de extinção por causa da caça e também dos desmatamentos e essas coisas também. E mesmo que tenham se evoluído para animais atuais, também eles se evoluíram na era Cenozoica, antes dos humanos aparecerem, como esse mamífero que ficou parecendo um gêbio com tromba de elefante. E também tem animais bípedes e quadrúpedes, mas os mamíferos da época são estranhos. E como 2021 está acabando, não é hora de fugir e isso não é uma extinção. E também vai ter o terceiro e último capítulo da era Cenozoica,
que começou todos os mamíferos, que são porcos assassinos e até mesmo mamutes lanosos. E também vai ter umas novas cenas do Walking Witch Beasts que eu vou mostrar, e também vou falar das curiosidades e também essas coisas também, mas eu vou explicar porque eu não trouxe vídeos ou até mesmo episódios, mas tem alguns motivos. E também em 2017 eu fiz muitos vídeos do mundo incrível dos animais, eu nunca parava de fazer vídeos do programa, porque o Lico é um lagarto muito engraçado, e também teve os relatórios dele loucos, e até mesmo o prêmio Lagarto de Ouro, e até mesmo teve uns desenhos dos bichos, e é por isso que eu deixei no esquecimento, mas não é só isso. E também naquela época eu também postava os vídeos das histórias de Onon da temporada 7, e é por isso que eu deixei isso no esquecimento. Mas eu vou deixar isso pro próximo ano, que é 2022, e eu vou falar das curiosidades, e também teve uns especiais e até mesmo programas de TV. Então não perdem para ver, e os direitos vão para a BBC Studios e Possibly Pictures. Será que está envolvida? E Discovery Channel e Pro CBN. E para acabar esse vídeo, vou deixar um asteroide cair na Terra.